O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos hoje para rezar esta solenidade tão importante. Dia 15 é o dia em que a Igreja reza a Assunção de Maria. Mas por ordem pastorais, por normas pastorais, nós passamos esta liturgia para o domingo. Esta, de modo bem particular, para o domingo, para que as pessoas possam rezar essa santa liturgia. A gente sabe que o dogma nunca nasce da igreja para o povo, mas sim do povo para a igreja. É a dinâmica em que a igreja oriental, a igreja do Oriente, eles não rezam a morte de Nossa Senhora, mas a dormição, como alguém que dorme para a eternidade. Então eles professam dessa maneira. E de lá para cá, celebram mais ou menos no dia 15, a dedicação de uma igreja lá em Jerusalém a Nossa Senhora. Olhando para essa realidade e devoção da comunidade cristã e também de nós católicos, não ortodoxos, rezamos esta ação. E a igreja, lá mais ou menos praticamente em 1950, com o Papa Pio XII,
né, ele decreta o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas como nós entendemos esta Assunção de Maria aos céus? É até interessante porque a primeira leitura já vai nos dar alguns indícios desta ação. Logo, não está falando de Maria a primeira leitura, porque João, na ilha de Patmos, quando tem aquela visão sobre esta realidade que nós estamos lendo e ouvindo, ele não estava falando de Nossa Senhora, mas ele estava tendo uma visão da igreja. É interessante o fato. Só mais à frente é que Santo Agostinho e São Bernardo é que vão fazer a leitura desse texto e, lendo esse texto, vão aplicar esse texto a Maria, associando essa mulher a Maria, nossa Mãe Santíssima. Então ali fala uma ação interessante, uma mulher vestida de sol, né? Por que vestida de sol? Porque para o contexto do antigo, do povo antigo, o sol representa a realidade e a ação de Deus. É a forma figurada da presença de Deus. Então aquela que é vestida de sol tem a lua debaixo dos pés. Por que a lua debaixo dos pés? Porque a lua representa toda a incerteza e incompreensão da realidade humana, daquilo que é natural. Então, a gente tem que saber olhar bem para a lua para poder viver as fases, os momentos da plantio, os momentos da pescaria, o momento da navegação. É assim que até hoje se faz. Olha para a lua. Então, a influência magnética que tem da Terra sobre o seu satélite, que move todas as outras realidades. Então, ali mostra que Maria é a igreja. No caso aqui, primeiro a igreja, é aquela que está sobre as imperfeições da humanidade. Olha que ação interessante. E tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. A igreja não é para algo particular, é de uma maneira universal. Então a nossa igreja, ela tem essa realidade da universalidade do mistério. Então todos os povos merecem habitar dentro dessa casa. Essa mulher está para dar à luz. Aí a gente entende o porquê que São Agostinho e São Bernardo vai falar de Maria. Quem é aquele que vai nascer dessa mulher? É o Filho de Homem. É o Filho do Homem, o Filho de Homem, que ali é apresentado também no texto. Cristo, ele que nasce. Então, eles associam a Maria porque toda a liturgia dedicada à Mãe de Deus tem que trazer o centro da liturgia ao Cristo. Não se pode rezar e não se concebe a oração à Nossa Senhora se não se tem ao centro Jesus Cristo. Então toda a liturgia mariana remonta ao Cristo, remonta a Cristo, um caminho para o Cristo. Maria é aquela que nos conduz para o Cristo. Só que na frente desse nascimento tem um dragão, cor de fogo, o vermelho, que representa a carne. Tem as cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Mostra a totalidade da imperfeição, que naquela época nós vamos chamar de pecado. Qual é o triunfo do pecado? A morte. São Paulo disse na segunda leitura. O prêmio do pecado é a morte. Então, quem inaugura a morte? A carne. E a carne traz esta realidade ao humano. Olha que ação interessante, a forma como que eles representam a dinâmica diabólica. É como dizer, a igreja é aquela que dá a luz, porque somos alimentados de Cristo, logo somos chamados a ser Cristo para a humanidade, ser a alegria de Deus para a humanidade. Porém, na porta desta igreja está esse demônio, que é a realidade do humano, que abarca as realidades de Deus e tenta, vamos dizer assim, subtrair ou fazer a sua aritmética na realidade do tudo normal, do relativismo. E tudo aquilo que é relativo deixa de ser mistério, deixa de ser elevado, passa a ser colocado num único prisma, em um único patamar. Tudo vale. Até hoje a gente pode encontrar um perigo grande, das pessoas que não entendem bem a fé e tentam relativizar tudo. Então tudo vale. Aquilo que faz lá, faz aqui. Aquilo que faz aqui pode fazer lá. Do outro jeito é igual aqui. Então a gente vai partindo pela margem do relativo.
Aí essa é a expressão do dragão, que vem e abarca toda a realidade do humano e destrói aquilo que é de Deus. E fica somente aquilo que é humano. E aquilo que é humano é desprezível, é deteriorado. Aí a gente encontra a ação. Mais uma parte importante dentro do texto. A mulher se refugia aonde? Aonde Deus leva. O menino é arrebatado. Então mostra o sinal de um nascimento e ressurreição. Tudo no mesmo mistério. E a mulher, ela é arrebatada para o deserto. Eu já ouvi dizer que desertos não duram para sempre. É muito lúdico e carinhoso essa frase. Mas o deserto é importantíssimo dentro dessa figura bíblica. E dentro da figura bíblica, o deserto mostra o local do encontro com Deus. Então, se eu olhar o deserto como simplesmente uma ação que mata, ele não dura para sempre, porque nós vamos matá-lo. Agora, se eu trabalho o deserto como local do encontro e da meditação a Deus, por isso que a gente sempre, quando vai a um retiro, eles falam, agora é o momento do deserto. Não é o momento do sofrimento, é o momento da leitura, do encontro do eu com o mistério, com Deus. Então, o silêncio. A mulher é arrebatada ao silêncio e no silêncio dialoga com Deus. Aí, São Bernardo vai falar, é Maria. Porque Maria participou em tudo de Cristo no silêncio. Participou do nascimento, da vida, participou da acusação, da paixão, da dor e da ressurreição e guardava tudo no seu coração. É até interessante que a gente canta, né? Um canto que a gente canta muito no Natal aqui na nossa igreja, né? Uma tradução muito bonita que diz, Maria, tu sabias de todas as coisas, mas não porque sabias tinha que ficar tagarelando para tudo, mas sabias e meditava, acreditava e fazia celebração deste mistério. Isso é deserto, fazer celebração do mistério. A gente entende agora a importância de Nossa Senhora dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da história da igreja, da ação cristã. Maria não é só um elemento colocado, ou como os nossos irmãos separados de nós muitas das vezes falam, né, que nós fazemos uma mariolatria. Não é uma mariolatria, uma idolatria, né, idolatria é idolatrar um ídolo, uma personalidade. Nós não fazemos uma mariolatria de Nossa Senhora, mas reconhecemos o seu papel dentro da história. É uma peça, é uma chave fundamental dentro de todo o contexto. É quase que para dizer ludicamente a uma criança, dizer quem é Maria dentro de todo esse tabuleiro de um quebra-cabeça. É aquela peça fundamental que nós temos que colocar ali do lado do centro para dar harmonia no todo. Vocês repararam o que eu falei? Não é aquela peça fundamental para colocar no centro, mas ao lado do centro. O centro é Cristo. Maria sempre ao lado. Olha que ação importante. Mas por que falo isso? Aí a gente entende o mistério da Assunção. Maria é aquela que é prometida por Deus, amada por Deus como todo humano, criada. A diferença da nossa realidade, Maria foi preservada da realidade do pecado. Aí vem a ação, porque ela é chamada filha da promessa. Né? Maria, filha de Sião, aquela que é separada da realidade do pecado. Então Maria não experimentou na sua existência carnal, na sua pessoa, o pecado. Mas recebe o que é de Deus nela, Cristo. E empresta o que é dela para Deus, quer dizer, dar o que é dela para Deus quando diz, eis aqui a serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então Deus, na sua grandeza, pela ação do Espírito Santo, faz carne no seio de Maria. Então a gente automaticamente diz que Jesus tem a carne de Maria. Jesus tem a sua ascensão aos céus. Maria caminha. Uma literatura apócrifa diz que Maria, em Éfeso, quando recebe a dimensão de que vai voltar para o eterno, vai voltar para o eterno, vai entrar na graça da eternidade, sabe a hora da morte, ela pede a Jesus que a leve, que dê forças a ela, para que ela possa voltar a Jerusalém e se encontrar com os apóstolos. Esse texto está no apócrifo de um apóstolo que não pôde estar. E qual é o apóstolo que não pôde estar nesse dia? Qual será?
Eu fiz uma pergunta. Ah, que legal. Tomé. Tomé não aparece. Ô Tomé, né? Tomé não apareceu quando Jesus apareceu aos apóstolos. Ah, Tomé. E Tomé agora também não aparece na hora que a mulher vai morrer. Oh, meu Deus do céu, onde é que Tomé está? Não dá para Tomé aparecer por um fator clássico. Tomé está na Ásia Menor, evangelizando. Tomé está naquela região da Ásia Menor, evangelizando. Não tinha voo naquele tempo e tinha que fazer uma escala na China antes de chegar a Jerusalém. Não dava tempo. Então, o que acontece? No apócrifo de Tomé fala dessa realidade da morte de Maria. Maria morre porque Maria, como sendo humana, vive a realidade do humano. Então, ela entra na dinâmica da morte, porém, ela não fica presa na sua morte. Porque a morte é o prêmio do que eu havia falado? A morte é o prêmio do pecado. O fruto do pecado é a morte. Então Maria, como não tem pecado, não se prende à morte. Ela tem a sua assunção assunta ao céu de corpo e alma. Aquela que é ressuscitada, a única que foi ressuscitada depois de Cristo. Ela entra no céu, assunta ao céu. Então o Filho recebe Maria. Aí a gente entende aquela frase que eu sempre digo na igreja. Maria, filha do seu Filho. Ela não é ressuscitada na realidade do seu corpo, nessa dinâmica de um corpo velho, mas na dimensão daquela que se torna filha do seu Filho. Então, na iconografia bizantina, se vocês pegarem lá Dormição de Nossa Senhora, ou Morte de Nossa Senhora da Dormição, vocês vão ver um ícone tão bonito, uma expressão tão bonita, uma pintura tão bonita, o ícone, que é Maria morta, os apóstolos velando e celebrando aquela realidade da morte de Maria, e automaticamente no céu, Maria no colo, como uma menina que acaba de nascer nas mãos do Filho. Maria, filha do seu Filho. Então a gente mostra essa realidade tão bonita de Nossa Senhora dentro deste mistério. Por isso que não fica na terra o corpo de Nossa Senhora, porque não tem pecado, não é corruptível. A gente, nós humanos, quando nós somos passivos do pecado, porque nós pecamos, somos batizados, somos livres do pecado original, mas nem por isso vivemos a nossa santidade, somos presos ao pecado e vivemos da realidade do pecado. Vai chegar uma hora que é a nossa Páscoa e nós vamos para o céu, porque o que é levado ao céu? Pelo menos eu sonho em ir para o céu, não sei vocês. Eu sonho que eu vou para o céu, eu rezo para isso. Talvez alguém fale assim, não, estou rezando para ter um bom purgatório, graças a Deus. Outro reza, eu prefiro um bom inferno, que está mais quentinho. Não, a gente reza o céu, a gente sonha o céu, a gente canta o céu. E o que vai para o céu? O centro, o núcleo da nossa personalidade, a alma. O que é corpo, matéria, fica no chão. Já até me disseram, padre, mas se eu for cremado, não dá essa ação, porque a gente fala que tu és pó e ao pó voltará, vai virar pó do mesmo jeito. Vai tudo para dentro da terra, fica lá. Aí vem a dimensão que nós rezamos, e está aqui, muito bonita e muito bem proclamada, a dimensão do creio. A gente olha para aquela realidade e fala assim, creio, olha que ação bonita, creio no Espírito Santo. O que eleva Maria ao céu? O poder do Espírito. Então, a santidade de Deus. Ela não é deusa, mas é elevada à santidade. E os santos? Santo Agostinho e São Bernardo, que eu acabei de falar, eles também não estão ressuscitados no céu? A sua alma está no céu, o seu corpo na terra. Esperando o momento da grande ressurreição, onde não haverá mais pecado. É o dia do Senhor. Aonde seremos ressuscitados. Aí fala ressurreição da carne. A gente proclama isso no creio. A gente fala, olha que bonito. Creio na Santa Igreja Católica, graças a Deus. Depois nós falamos, na comunhão dos santos, aqueles que nos antecederam no mistério da fé. Então, quando nós rezamos também aos nossos irmãos, ao falecimento de nossos irmãos, não rezamos a morte de nossos irmãos, mas essa certeza desta comunhão dos santos no céu.
porque eles também vivem a sua santidade no céu. Não são santos colocados aos altares, mas todos nós somos santos pelo batismo. Automaticamente, entramos na glória. Somos de Deus. Vivemos um tempo, alguns vão viver, alguns vão ressuscitar para Deus, já vão aos céus. Outros vão ficar na dimensão da realidade do purgatório, mas o purgatório não é inferno. É um tempo de purificação, de ação, mas já está vivendo essa alegria no céu, buscando essa ação, mas quem vai dar essa sentença? Não sou eu não sei como que é, mas é Deus. Eu sei que Deus age, e Deus é amor, Deus é bondade, mas aquele que não pratica o bem, se não pratica o bem na vida, com certeza, né, se é Deus que fala, né, vai entrar no céu ou nos infernos, aí já é uma ação com Deus. São João fala que nesse dia muitos ressuscitarão para o céu, outros ressuscitarão para o Sheol, para o inferno, para a dor e para o tormento. Então a ressurreição da carne. Né? Seremos livres do pecado, a remissão do pecado. Não haverá pecado, mas viveremos da graça. Maria é assunta ao céu porque essa parte ela já passou na escola, né? Essa parte ela já venceu. Não tinha a realidade do pecado. Nós temos. Então nós falamos da ressurreição da carne. Nossa alma a Deus. A gente espera o dia da grande ressurreição, aonde não ressuscitaremos com esse corpo que a gente está enxergando. O velho com corpo velho, o novo com corpo novo, a criança com corpo de criança. Mas ressuscitaremos com o corpo que Deus há de nos dar. A nova criação. Porque o velho homem morreu e Deus refaz o homem do pó. Então mostra aquela dinâmica muito bonita, essa realidade muito literária, né, da literatura, essa ressurreição. Olha quanta coisa importante a gente aprende no dogma, vivendo o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então o que Nossa Senhora nos ajuda a vencer nesta ação? Caminhar em Cristo para ressuscitar no Cristo e viver a comunhão dos santos. Os nossos irmãos estão na comunhão dos santos. Nós também um dia estaremos. Mas é necessário que a gente possa viver na terra o céu. Então faça o céu na terra. E para poder um dia voltar para Deus. Como Maria. Maria é como um rio que tem a sua fonte e nasce, que corre para o mar. Maria nasce de Deus e corre para Deus. Essa é a dinâmica. Nós cristãos, vivendo essa dinâmica de fazer parte da igreja, somos igreja, e se somos igreja, somos esposa de Cristo. Maria nos dá essa certeza dessa presença, caminhamos para Cristo. Esta é a ação importante dentro deste mistério de fé. Que a gente possa rezar hoje e pedir a Nossa Senhora na sua Assunção. A Assunção significa elevar a um outro grau, a um outro patamar. Então que a gente possa também ser elevado, não só a alma, mas que a nossa alma alcance a Deus. E no dia certo da vitória, que possamos viver essa ressurreição da carne e habitar na vida eterna. Amém. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça e que a gente possa rezar sempre juntos este mistério de fé, para sempre nos encontrarmos, não ficarmos buscando vozes do além, mas que a gente possa sempre nos encontrarmos no que o Senhor preparou para nós, como Maria sempre rezou, o céu na terra. Fazer viver o céu na terra. Esta é a nossa grande missão. Por isso que nós não podemos perder de vista este mistério de amor que Nossa Senhora nos deu. Maria é o exemplo, a melhor figura da igreja, daquela que venceu a morte em Cristo e nos dá a garantia de uma eternidade. Maria mostra essa ação. E como falava de Tomé, só para a gente concluir a ação do pensamento, falava que Tomé, ele não estava no dia da morte de Maria, mas ele chega depois. Olha Tomé, e não acredita que Maria dormiu. E o sarcófago de Maria, o locus, a caixa, o caixão, o locus, tem lá, se você vai em Israel, você vai do lado da Basílica da Agonia, você desce na igreja dos ortodoxos, tem um locus de Nossa Senhora. Se você sobe lá no cenáculo, tem a igreja da dormição de Maria. Mas descendo ali, ele
Ele olhou e falou assim, mas eu vejo somente a pedra. Abre, eu quero ver Nossa Senhora. E quando se abre o túmulo, não tem Maria. Maria não está. Né? Só está somente lírios e rosas. Né? Então, no lugar do corpo de Maria, a tradição diz que só tinha lírios e rosas. Tomé, acreditando, olha ao céu e recebe de Maria, porque ele vê Nossa Senhora na glória, por isso do ícone mariano, esse ícone da dormição de Maria. Tomé, enxergando Maria na glória, ela entrega para ele o que é mais sagrado dentro dessa história, né, de amor. Se nós olharmos sempre Maria, ela sempre tem uma faixa na cintura, o cinto. Né? A tradição diz que Maria dá o cinto dela como mostra, prova a Tomé de que ela está viva. Ela entrega o cinto. Tomé guarda o cinto de Nossa Senhora. É até interessante isso. Mas a gente sabe que o rei da Índia, ele queria, houve sempre, lá tem bastante tsunami, essas coisas todas, né? E tinha um grande tronco boiando no mar. E ele queria que aquele tronco que estava na beira da praia servisse para a coluna do seu grande templo, dedicado a ele. E Tomé, evangelizando esta ação, voltando para lá, ele fala para elefantes, um elefante não conseguiu levar o tronco, e ele fala para o rei, se você me deixar buscar esse tronco e trazer, eu posso construir uma igreja a Maria, a mãe de Jesus Cristo? O rei fala, pode, na certeza de que ele não ia trazer, mas o rei também disse a ele, chegando, se você não chegar com o tronco aqui, você vai morrer. Né? O que ele faz? Olhando para o mar, simboliza a morte, ele pega o cinto e abraça o tronco com, uma parte do tronco com o cinto de Nossa Senhora e puxa esse tronco da areia da praia até o local onde tem a Basílica de Nossa Senhora, onde é erguida a Basílica para Nossa Senhora. E uma coisa que se fala, até a tradição atual diz, que o mar pode entrar, mas nunca chegar aonde está o tronco de Maria. Né? E esse cinto depois foi levado a Jerusalém e a nossa querida Santa Helena levou para a Itália, né? Porque tudo que estava lá em Jerusalém, Santa Helena, quando foi lá, fez a feira. Levou tudo para a Itália. Levou as pedras, levou cruz, levou tudo para a Itália, né? Santa Helena, porque era muito devota. E uma historiadora fora do comum, arqueóloga e historiadora, foi Santa Helena. Santa Helena, ela leva, a mãe de Constantino, leva para a Itália e deixa, e esse cinto ficou guardado numa igreja do norte, em Queno, aonde está até hoje, né? O relicário do cinto de Nossa Senhora, né? Aonde hoje também lá é festa, se faz festa, e o cinto está próximo de um outro local muito importante para toda a igreja, está do lado do sudário de Turim. Né? Então você vê como é a coincidência dos mistérios de formas distantes, se colocam próximos. A mãe sempre está ao lado de seu filho. Maria sempre está ao lado da Eucaristia. E aquele que vive a Eucaristia, com Maria, encontra o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor eu parar